Sejam bem-vindos à Expressão Livre de hoje. O assunto não é muito agradável, na verdade é um assunto que não gostaríamos de estar discutindo. Trata-se de violência contra as mulheres. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. 7 praticados por pessoas próximas que poderiam ser evitadas. A cada 1h30, uma mulher é assassinada por dia no Brasil por causas violentas. O parceiro, marido ou namorado é o responsável por mais de 80% dos casos de violência reportados contra a mulher. Taxa de feminicídio no Brasil: 4,8 para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, segundo a OMS. Meus convidados de hoje são Suzana Terezinha Gabe, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutora Alessandra Lampert, advogada, e Norton de Souza Soares, psicólogo. Tudo bem? Muito obrigada por terem aceito o convite. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Vocês acham que a sociedade é culpada por isso estar acontecendo? Pelo tal ditado, em briga de marido ou mulher, ninguém mete a colher? Vocês acham que isso tem significado? Na verdade, né, tudo uma maior culpado mesmo é o machismo secular, né, que vem de anos e anos, e isso está se tentando desconstruir, né, através de palestras, através de oficinas, né, em escolas, e a mídia também está bastante empenhada, né, nessa questão, para desconstruir, né, e dizer que ninguém é dono de ninguém, né, que deve se tratar todos e todas com iguais. respeito, né? Exatamente. Hoje em dia está se quebrando esse paradigma, né, do machismo, enquanto que isso seria interessante até trabalhar com jovens mais da escola, porque eles levam para casa esse conhecimento, né, Sim. da violência. Então, antigamente, eles achavam que aquilo ocorria porque a mulher tinha feito algo de errado, né? Então eram outras ideias. Hoje a sociedade ela vem mudando esse pensamento. Essas redes sociais, toda essa movimentação vem fazendo diferença. Então quer dizer assim que eles fazem ainda agressão, brigam, mas as pessoas hoje em dia elas têm policiado mais, ajudado, né, as entidades a cuidar para que isso não aconteça, mas ainda existe muito a ser mudado, muitos paradigmas a serem Eu acho quebrados. que assim, porque as pessoas às vezes até ouvem, né? Vamos nos referir, por exemplo, ao caso da Tatiana, né? Que era num prédio, né? Que é recente, que o marido, você vê, começou lá embaixo, no estacionamento do prédio, e mais elevador, e corredor, e tudo, quer dizer... nesse sentido, eu acho que a sociedade é cúmplice de um assassinato desses. Com certeza. Porque não é possível, eu acho que não existe briga entre marido e mulher. Ou deveria ter ligado imediatamente para a polícia, falado, ó, gente, é sério, ou tipo, né, o negócio... Mas que alguém tivesse agido, alguém tivesse feito alguma coisa, né? Eu acho também assim que essa questão que a Suzana trouxe, que na pergunta da Nara estava constando ali, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que é um termo já antigo, a gente usa, né, isso, né, para tentar resolver essa questão do envolvimento de vizinhos, amigos, também na questão da violência contra a mulher. Eu acho que a mídia ela poderia também, né, fazer um trabalho mais microfamiliar nesse sentido, né, de analisar essas questões mais de forma micro. É muito comum observarmos nas redes sociais pessoas criticando, né, pessoas até colocando ideias ali, né, para resolver a questão. Mas se colocasse nas mídias também sobre aquele fulano de tal que agride aquela senhora, aquela esposa, se colocasse, divulgasse mais isso também na mídia, né? Não só como forma de propaganda, mas de forma de ato real que está existindo ali, né? Então eu vejo que a mídia ela ajuda muito, mas não o suficiente ainda, sabe? Penso que a mídia poderia exercer um papel mais atuante nisso, né? Até a gente vê bastante, né? A mídia a gente vê seguido, né, sobre as atrizes, né, colocando, atores também, né, falam sobre faça denúncia. E eu como conselheira, né, presidente do conselho, e estou também aposentada, né, posso me dedicar um pouco mais. Eu pesquiso bastante, estou sempre atrás das notícias
E nós temos também a Brigada Militar, que é entidade que faz parte do conselho, então a gente tem as conselheiras que são soldados, brigadianas que participam, e a gente tem alguns acompanhamentos das prisões que fazem, né? Muitas já são de vizinhos que fazem a denúncia. E a gente tem uma De sorte, eu acho, muitas até. dessas prisões que estão sendo feitas aqui em Santa Cruz, de descumprimento da medida, muitos já são com denúncias de vizinhos, ou de conhecidos, ou de parentes. E eu até acho que, assim, Santa Cruz, nesse caso, eu que morei fora, né, muitos anos, 27 anos, numa cidade grande como São Paulo, eu posso afirmar que, por exemplo, Santa Cruz, por mais que o pessoal ache que não é assim, talvez antes até nem era assim, mas eles agem rápido. O próprio caso recente de domingo, da Francine, que foi assassinada no parque, né, passeando, eles não esperaram as 48 horas, né, para ir atrás da ausência da pessoa, como a lei prevê, né? Eles foram muito rápidos, eles foram, no mesmo dia, à noite, eles já foram procurá-la, né? A família acionou e foi atrás. Então, assim, aqui, por ser uma cidade pequena, a gente ainda tem essa sorte, mas normalmente isso não acontece assim. E no caso, ao mesmo tempo, se falando das pessoas quando elas vão prestar a queixa, né? Às vezes a polícia pergunta o que foi feito, né? O que tu fez para que isso aconteça? Eu não me refiro exatamente assim, mas no geral isso acontece, né? Então, as pessoas, existe um preconceito entre mesmo quem tem que defender, como as próprias mulheres também, que muitas vezes recriminam as próprias, né? Mas olha a roupa que ela está saindo. Existe um mas preconceito velado nesse sentido. Exatamente. Assim, né? Ele não é aberto ao público ainda, mas ele está muito forte, atuante ainda como uma força inconsciente, até eu diria às vezes, das mulheres, né? Do medo dessa repressão, da pressão, das consequências sociais que podem vir a ocorrer, né? O julgamento social seria sobre elas. Até né? sobre aquilo que nós estávamos conversando um pouco antes do programa, que tu citou que décadas atrás, né, as pessoas, os homens, né, tinham direito até de matar para defender a honra. Eu até comentei com a Suzana e com a Alessandra sobre um crime que ocorreu, acho que foi em 76, né, Suzana? Da Ângela Diniz, né, em que o Doca, que era um político da época, ele assassinou ela com 3 tiros na cabeça, movido pelos ciúmes ali da relação, né. E a consequência foi que no tribunal de júri daquela década, lá daquele ano, absolveram ele, né, no primeiro julgamento que teve, por crime de atentado contra a honra do homem. Então, ele assassinou a esposa, ela foi culpabilizada por ser assassinada, né, é meio paradoxal, mas é o que ocorreu. E ele foi absolvido por um clamor popular, né, na frente do júri, ali, do tribunal de júri, tinham gritos de pessoas pedindo para absolverem o homem, né? E aí, após os movimentos feministas que começaram a atuar, e acho que teve a Convenção de Bruxelas na época, né? Após aquele período, acho que se criou o termo, até o feminicídio, naquela Convenção de Bruxelas, né? Sim. Após foi feito pelo clamor popular um novo tribunal de júri, aí sim condenaram ele, né? E a própria polícia também, vamos supor, ou a justiça, não polícia, né? Mas a justiça em si, por negar às vezes uma medida preventiva, acaba colaborando para que o assassinato aconteça, porque muitas vezes até ele é preso, mas por pouco tempo, depois ele é solto e aí ele vai com ira total para a vítima, né? Exato. Esse ainda é um problema, inclusive nós vamos ter agora, dia 30 de agosto, uma reunião da rede. A gente fez uma ano passado, também em agosto, e vamos fazer outra agora dia 30, convidando, né, todas essas entidades, esses órgãos que atendem as mulheres, né, o hospital, a própria delegacia, a brigada, né, e esses órgãos aonde chega a mulher, para a gente fazer um fluxograma. E essa questão da medida protetiva, essa nos preocupa bastante, porque atualmente só uns 30% das medidas protetivas são deferidas. E eu não entendo isso.
Eu entendo assim, se a delegada já pede uma medida protetiva, é porque ela já entendeu que aquela mulher precisa de uma proteção maior. E aí chega um juiz e é indeferido. Né? Nós tivemos já várias pessoas, mulheres que vieram até nós, até o conselho, e a gente tem orientado de fazer nova denúncia para reforçar, né? Para reforçar, porque sempre dizem que a medida protetiva, o pedido chega lá e não está bem completo. Então, quanto mais completo for aquela medida protetiva, aquele pedido, né, o boletim de ocorrência, quanto mais completo for, vai ser mais fácil, né, para o juiz deferir ou indeferir, né? E eu acho assim que é um índice muito baixo de deferimentos, né? É que não pode se exigir que a mulher chegue com hematomas ou que morra para se ver que é necessário. Deveria haver uma triagem maior sobre o que ela está passando. Então, quando isso acontece, é que o sistema não está funcionando corretamente. Né? Porque depende de vários segmentos para que a mulher vá ser atendida, protegida. Né? Então, se há uma falha no meio do caminho, ocorrem, né, essas situações trágicas, porque não adianta também a mulher ter a medida protetiva em mãos e sair a bel prazer achando que a salvo-conduto que está protegida. Então não é tão assim. E vacilar, né? E vacilar. Ela tem que ir dentro, cuidar, sempre ligar, porque tem a hoje, patrulha, né? Tem todo um procedimento. Que hoje a patrulha, quando a mulher recebe, é deferida a medida protetiva, então eles perguntam, né, se ela quer entrar na rede de proteção da patrulha. Nem todas querem. Sabe que nem todas querem. Elas não aceitam, porque elas não querem que vá lá na casa dela com aquela patrulha, né? Infelizmente, né? Elas não entendem que é para a proteção delas. Direcionada mais ao homem, ao agressor? Não, essa medida protetiva é assim, né? Essa medida assim, daí eles fazem a visita, quando ela entra na rede, eles fazem a visita e aí eles entregam o número do smartphone, né, no celular, para essa é uma ligação direta, porque antes elas tinham que ligar para o 190, e o 190 faz toda uma triagem. Então eles fazem um questionário. Então se a mulher está sendo agredida, como é que ela vai responder um questionário? Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa numa emergência, né? Tu tá fugindo, vão te matar, vão te pegar, e tu liga pro 190, mas a senhora está onde? Mas o que está acontecendo? Gente, eu não tenho tempo de responder. E assim elas recebem esse número, que é uma ligação direta. Então, eles têm, como só tem um cargo, e são duas soldados que atuam, né? Eles fazem 2 visitas semanais. Na casa fazem eles fazem 2 visitas semanais. Agora até vão fazer mais, né? Que eles querem fazer visita nas outras 450 mulheres. Tem toda essa quantidade aqui na cidade. Essa quantidade em Santa tem Cruz medida tem 140 120, mil habitantes. Mais ou menos isso, eu acho. Entre essas 450 tem muitas então que já resolveram, né? Então vão fazer visita. Né, de repente o agressor já está em outro relacionamento, não está mais incomodado. Já desistiu da vítima. De repente, então, já dá para extinguir, né, a medida. Mas é isso aí. Assim que ele descumprir, que isso foi outro ganho, né? Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela veio, mas tem que ser criado outras medidas mais, né? Porque a gente vê que só a Lei Maria da Penha não resolve. Então, aqui no Rio Grande do Sul foi criada a Patrulha Maria da Penha. Em outros estados, eles têm outras maneiras, né? De auxiliar. De auxiliar, e muitos já copiaram também aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque, na verdade, eu acho que o Sul é até um modelo, né? Norton, tu acha que com essa violência toda, a sociedade está doente? Olha, Nara, eu penso que, primeiro que ela sempre foi doente, o ser humano já mas nasce agora doente. Mas agora está muito, eu não sei, está muito
Eu acho assim que ela, como a gente falou nos bastidores antes também, né? Se colocasse a sociedade como um mundo, assim, num divã, né? Acho que ele teria muita coisa ruim a falar do seu passado ali, né? Eu acho que desde os áureos tempos da sociedade, o ser humano sempre conviveu com a violência, né? Com a agressividade. A mulher, no início dos tempos, né? Ela já nasceu sofrendo com essas consequências da agressividade também, né? Aquela história da mulher que ficava cuidando dos filhos, que ficava em casa, o homem ia trabalhar, passando uma geração anterior ainda, pré-histórica inclusive, até o homem iria caçar e a mulher ficava esperando o homem voltar com a caça. Quer dizer, a agressividade esteve no homem também, né? Muito intrínseca ao homem ali. Agora, pensar se o mal, a violência, a agressividade, ela nasce com o ser humano, bom, tem vários caminhos para a gente pensar, eu acho, né? Eu ia te perguntar isso. O que passa na mente de uma pessoa que pratica violência, seja não só física, mas também aquela qualquer que tipo de violência, né? Moral, faz terrorismo da tua psicológico, vida e fica ali e sabe, até falando da mulher em si, sabe? Porque tu é gorda, porque tua perna é torta, porque teu nariz é torto, porque teu olho é caído, e sabe, o terrorismo emocional eu acho até que é mais forte, mas porque são psicopatas, né? Comprovadamente psicopatas. O mal não é uma exclusividade de psicopatas, né? Nem agressividade. Lógico, o psicopata ele vai ter aquela ausência de sentimento, de empatia, né? De compaixão. Sim. Que isso vai ser, lógico, que um aditivo muito pior, no caso, para cometer algum crime, né? E são sedutores, são né? sedutores, manipuladores. A mulher é que é a culpada e ele, imagina, eles são santos, que na verdade né? eles têm um perfil. Eles pensam que a mulher, que eles é um objeto, como essa xícara é minha, eu tenho a posse, e que a mulher vai ser manipulada da forma que eles querem. O que eles fazem? São vários tipos de agressões. A física, a psicológica, aquela material, tem a moral. Então eles vão jogando de formas que eles procuram distanciar a mulher da família, claro, porque daí não vai ter proteção, primeiramente, isso que eles fazem. Das amigas, porque eles odeiam as amigas, aquelas inteligentes que podem dizer que está errado, que poderiam orientar, né? Então eles começam a manipular e começam a trabalhar na estima, na autoestima, né? Eles começam a dizer: tu não vai conseguir, tu vai passar fome, tu sabe? Eles retiram a autoestima da pessoa completamente. Então elas começam a acreditar que elas são a culpada, né? Porque eles são agressivos. Elas começam a... Então isso aí dá medo, são pessoas vulneráveis, geralmente elas são submissas ao marido e eles tiram ela do trabalho, então eles conseguem assim deixar elas assim completamente dependente deles, eles manipulam. Então assim, a maioria dos casos elas não registram, uma porque elas não têm conhecimento, outras porque elas têm medo. Outras porque elas têm medo, porque eles dizem: não, eu vou tirar o filho porque tu não tem condições sozinha, tu não trabalha. Então elas pensam: eu vou perder meu filho, eu não posso sustentar, não vou ficar com a guarda da minha criança. Então elas ficam ali, elas estão dentro daquela simbiose ali que eles criaram. A gente chama de ciclo de violência, né? Isso é doentio. Alessandra, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, assim, né? Lógico, nem todo, não defendendo os homens, lógico, né? Nem todo homem agressor é um psicopata, né? Não é nesse sentido. Não. Analisar a violência e a agressividade, eu acho que seria um princípio, né? Para a gente chegar a esse outro estágio de analisar por que homens casados se tornam violentos com o passar dos tempos. Namorados, eles eram violentos desde o início da relação. Quando a mulher conheceu esse homem, ele era violento, passou a ser violento a partir da relação. Né? Então há uma investigação a ser feita, assim, sabe? Nesse sentido. Né? Outro dia, uma amiga minha, ela colocou o seguinte: como é que ela se envolve com um cara desse? Eu disse: não, elas não se envolvem com um cara desses violentos. Elas se envolvem com aquele cara que se apresentou, que foi gentil, que se apaixonou de um dia para o outro. Eles que as envolvem. Que encheu a casa dela de flores, de poesias. Uma amiga minha... Você fazem de coitadinhos também. No popular a gente fala isso, né? No início as relações eram ótimas. Né? Nossa relação era ótima no início, por que se transformou nisso? Né? Isso é comum escutar, né? E nem sempre, né? Isso que a gente chama de ciclo de violência. Por que elas não saem? Porque elas dizem, nem sempre ele é assim. Né? Porque ele passa daquele bonzinho, né? Aí vai ficando mais tensa a relação,
até chegar à agressão física. Aí ele Aos se poucos. arrepende, né? Fica Manda depressivo. flores, sai para viajar com ela, sai para jantar, vai ficar tudo bem, nunca mais eu vou fazer. E elas acreditam que vai voltar a ser aquela pessoa que ela conheceu. Aí volta vai ganhando tudo de tempo. novo. E assim vai indo, né? Que a gente chama de ciclo de violência. E sair desse ciclo de violência, se ela não tem uma ajuda psicológica, né? Ou Jurídica até. jurídica também, né? Ela não consegue sair. Outro dia eu vi um vídeo de relatos dessas mulheres e elas dizem assim, nunca digam para uma mulher que está no ciclo de violência tem que sair da relação. Acolham, escutem. Porque a gente não quer deixar aquela pessoa, a gente quer que aquela pessoa deixe de ser violenta. Né? Porque é aquela pessoa bacana que elas conheceram lá no início, né? Sim, o fofo. Então esse que é o ciclo. Então sair desse ciclo de violência não é fácil. E achar uma alternativa também que a mulher possa, como tu falou, para ela se expressar e falar sobre isso, no sentido dela se autoanalisar sobre essas questões dela, sabe? Porque ela está tão imersa nesse controle absoluto do homem, do marido, que ela acaba não pensando mais na vida dela. Ela já começa a pensar a partir do marido. Ela esquece dela na relação, né? Então, tu falar e deixar que a mulher expresse isso, é ela pensar também sobre uma possível saída que ela pode vir a conseguir na relação, né? Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A Oncodica do Instituto de Oncologia St. Gallen de hoje é que o crescimento da obesidade mundial ressalta ainda mais a influência da alimentação sobre a incidência de câncer. Portanto, é preciso ficar atento à dieta alimentar, pois levar uma vida saudável é o melhor caminho para prevenir o câncer. Instituto de Oncologia St. Gallen, a melhor clínica de oncologia dos vales do Rio Pardo e Taquari. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297, Unidade Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. E o que tu acha que, tu quanto psicólogo, o que faz uma pessoa agir assim? Um homem agressivo, violento? Ou não exatamente, estamos falando hoje de homem por causa da violência contra as mulheres, né? Mas analisando a mente do ser humano, ele ser assim violento... A explicação que eu dei antes em relação aos princípios, né, da civilização, da sociedade, explica muito isso também. Tipo assim, aprender a conviver em sociedade, aliás,
seguindo uma linha mais científica, até darwiniana, né, a gente pode pensar, o ser humano só conseguiu adquirir um contexto social através da adaptação ao lugar ali, ao espaço onde ele vive. Então, o que é se adaptar ao espaço, né, ao lugar onde ele vive? É tu começar a pensar no outro. Né? O egocentrismo, o ego, é o grande mal dos séculos atrás. É né? verdade. O ego, tipo assim, aquela situação onde tudo que eu quero, todo prazer que eu quero que gere, tem que ser para mim, independente de quais pessoas eu estou me envolvendo, tem que ser para mim. Isso ali cega o ser humano realmente, né? Isso ali não tem como, Tanto que como ele é capaz sair de desse destruir ciclo de violência que a Suzana A comentou. vida ele trabalha até para destruir a vida de outra Justamente. pessoa por causa que só enxerga o próprio umbigo, o ego. Agora tem uma questão bem super importante, assim, ó, falar em ego, agora da pergunta em relação ao homem, especificamente, por que o homem ele fica nesse momento de controle absoluto sobre a mulher e não sai disso? Justamente porque ele retroage ao tempo e volta um período da infância, nesses períodos. A criança pequena, 2 anos ou menos, ela vive um universo narcísico ali na explicação da psicanálise, da psicologia. É o universo narcísico que ela vive. É só ela que está ali, com a mãe presente. Depois entra o homem, o pai, que é o desafiador. Ali começa a vir um contexto social de agressividade que ela vai evoluir nesse meio, entende? Então, se ela não tiver uma formação familiar, microfamiliar, boa, ela não vai adquirir valores para o resto da vida dela, para o restante da vida. Ela vai evoluir para uma conduta antissocial, quando adolescente, vai evoluir para um comportamento de personalidade antissocial depois, onde se enquadra o comportamento sociopata e psicopata, e vai se tornar um agressor ou um assassino. Né? Em muitos casos, a maioria dos agressores, eles sofreram agressões na infância. A maioria. Então, o que além... não adianta só a Maria da Penha, a lei do feminicídio e tal, todas essas leis, se não criarem também projetos de tratamento para os agressores. Então, assim, o agressor, tu atende ele vai namorar outra pessoa, vai continuar? Vai repetir, será que ele vai reproduzir, repetir, vai reproduzir? Então, tem estados, hoje no Brasil, São Paulo, que já trabalham, além das medidas protetivas, tem que fazer o tratamento. Então, isso reduz em 60% naquelas regiões que trabalham o tratamento, porque o que acontece? 70% dos homens, eles fazem uso de álcool e drogas. Então, é aliado ao psicológico da pessoa, mais o álcool, né, que é demais hoje em dia, e as drogas. Antigamente não tinha tanto, porque os homens bebiam só em finais de semana, as pessoas bebiam só no final de semana. Hoje tem pessoas que bebem de segunda a segunda, é natural, né? Então mudou muito a sociedade, ela vem numa evolução de facilidades, né? Então, só que falta as pessoas tentarem se tratar. Hoje tem, né, casais, esposas que foram agredidas pelo marido, mas foram lá fazer um tratamento psicológico em grupo, só o marido, depois só a esposa, depois o casal e os filhos, e conseguiram reconstruir o casamento. Acabou a agressão e tudo, né? Então não adianta só bater na tecla, né? A gente tem que procurar o tratamento preventivo. A Maria da Penha, ela é preventiva, ela tem as medidas protetivas. Ela faz com que o cara não possa ir no mesmo ambiente, não pode chegar a tantos metros perto, não pode ir nos lugares que a pessoa frequenta, que a mulher frequenta. Só que deveria não só isso, e sim prevenir. Não, tu vai fazer uma medida protetiva, tu vai ter que ir lá na psicóloga. Só que para tudo isso, essa engrenagem, muitos realmente, hoje a Maria da Penha, ela eficace em 10% dos casos. Ela inibe que 10% das mulheres sejam mortas, né, nessa totalidade. Agora, se existisse esse tratamento preventivo, se tivesse melhorar o sistema, porque o que não funciona? É todo o sistema. Porque é uma engrenagem, se falha aqui, lá no final... Eu acho que eu ia até perguntar, o que acontece? Tem que ter políticas públicas. É assim, ó, é o poder executivo municipal, estadual, federal. Então, isso é como a segurança pública, né? De 4 em 4 anos, troca a governança, aí chega aqui, dá um chute, sai todo mundo, entra esses novos, e todo aquele trabalho que poderia estar sendo... somado, melhorado, isso não é meu, não vou fazer, uma sequência. Não tem uma sequência, então entra o ego. Enquanto essa sociedade
envolvida pelo ego, se preocupar só com o poder, é o poder. Isso estraga a sociedade, o poder. Então, enquanto houver isso, nada no sistema vai funcionar, nem segurança pública, nem as políticas públicas sociais, não é? Porque vai ter, é o poder, né? Nisso tudo. Então, o que tem que mudar? Tem que mudar que a sociedade tem que impor para esses órgãos públicos que tomem decisões. Os seus políticos agora que vão votar, e não adianta chegar o governo lá, tinha a secretaria, no outro governo tinha a secretaria. Tinha a Secretaria Nacional de Políticas Públicas, tinha a Secretaria Estadual, que hoje apenas é um departamento dentro da Secretaria dos Direitos Humanos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A nossa sorte foi que durante a Secretaria Estadual foi criado-se tantos bons mecanismos que a gente ainda está ainda está usufruindo, né, um pouco desses mecanismos, que é a Patrulha Maria da Penha, o ônibus Lilás, né, que faz a... Sim. Aliás, faz tempo que eu não vejo esse ônibus Lilás. Ele teve em maio, ele teve aqui em Santa Cruz. Aí nós fomos em fomos para Rio Pardinho, o Conselho fez parte, né? Para Rio Pardinho, Alto Paredão e Linha Saraiva, né? No interior, assim, onde detectaram onde tinha maior índice de violência, né? E ele é também para ir para as fronteiras, enfim, né? Bem no interior. Agora, falando da questão dos agressores, nós temos uma boa notícia, né? A delegacia da mulher, né, a Lisandra lá, estão encaminhando o projeto, né, inclusive já é uma solicitação nossa, né, desde 2003, eu entrei no conselho em 2003, aí a presidente na época falava da questão do tratamento dos agressores. Eu achei aquilo muito estranho, eu não sabia nada de nada, não conhecia, né, nada do conselho. E desde lá a gente está lutando, imagina, são 15 anos que a gente está lutando para ter também aqui em Santa Cruz. E agora então se conseguiu, através do fórum, né, são daqueles que eles fazem... Congressos? Convenções, congressos? Das multas lá, né, aqueles... não sei como é que chama, não me lembro. E que fazem, dali então saem verbas para se fazer projetos. E daí Concepro? E aí, não vai, é Concepro, é a GAP. O GAP, o GAP que vai administrar. Então, até o final do ano, provavelmente vamos ter esse serviço aqui em Santa Cruz. Tratamento. Né? O tratamento com os agressores vai partir tanto da delegacia, o pedido, né, a exigência, e também do juiz, né? E já na delegacia também tem a mediação, que já estão fazendo. Os casos que não são muito graves, então fazem aquela mediação entre o casal, se for possível, quando não há agressão física, uma coisa. E depois eles têm um monitoramento de 6 meses, né, que vão ser monitorados, como é que está a relação. Se houver nova agressão, ou verbal, ou que seja, né, aí não, aí já vai para... E é percebível se tem mentira no meio? Eles sabem, eles sentem, psicólogos sabem, conseguem. Né? Porque é o acompanhamento psicológico. Como, por exemplo, citando o caso de uma cliente sua que recentemente foi assassinada, depois o marido acabou se enforcando. Como que foi o acompanhamento disso? Assim, dava para perceber que isso podia acontecer ou não? No caso, assim, o caso da Jéssica foi um caso que pode acontecer com várias mulheres. Né? A Jéssica era minha cliente, fazia os processos comigo, o que ela precisava, nós tínhamos uma conversa amigas, né? A gente sempre, as minhas clientes que são da vara de família, eu sempre procuro levar, como eu fazia parte do Conselho da Defesa da Mulher também. Ainda faz, e ainda sempre... Conselheira pela OAB, né? Sempre busquei a segurança, né? Como eu sou uma advogada, mas eu faço parte. E quando tem um caso desses, então o que acontece? O companheiro da Jéssica, eu não era advogada interessante para ele, porque ele não poderia manipular. Então ele fez ela ir outra, né, que fosse da confiança dele, porque, claro, daí o que eles fazem? Eles pagam para fazer o processo, eles manipulam como eles querem,
não é? Então elas se distanciam, até isso elas ficam manipuladas até nessa parte, né? E se ela tivesse me procurado e dito, olha, ela dizia, olha, ele tá agressivo, eu dizia, não, tu vem aqui, conversa comigo, e depois ela se distanciou. Então o que acontece é que se ela tivesse comigo, eu estaria em cima dela ajudando. Então, a mulher ela tem que procurar um advogado, né? Um advogado de confiança. Vai divorciada, uma pessoa agressiva, procura o seu profissional, o seu psicólogo, o seu advogado da confiança e explane o que está acontecendo e procura ajuda. Não deixa ser manipulada dessa forma. Até a Defensoria Pública, a Defensoria Pública, que é gratuita também, seria interessante. Então, o que acontece? Ela se distanciou, não conversou mais, eu não sabia mais o que estava acontecendo. E aí a ameaça dele era a seguinte, que ele mataria o filho, ela, a mãe dela, a família dela. Então, chegou um ponto que ela deu a vida pela criança, na verdade. Foi isso que aconteceu, porque ele foi no horário de madrugada, invadiu a residência. E ele disse que ele ia acabar com todo mundo, então ela disse, não, então se é para matar alguém, pode ser eu, né? Então, foi o que aconteceu, né? Com ela, assim, ela não teve saída. Então, o que acontece? A mulher tem que procurar mais, ela tem que ir lá expor essa gravidade. Ela não expôs essa gravidade. Ela tinha direito a ir para casa, tem uma casa... Que qual é o órgão que é a Casa-Abrigo. A Casa-Abrigo é da própria prefeitura. Da prefeitura, que a mulher pode ir lá, ninguém sabe o endereço, ficar escondida. Existe a medida que ela pode sair do trabalho por um tempo, poderia ter ido lá, ficado com o filho, ter sido protegida. Só que por vulnerabilidade, medo, ela não contou. E eu acho que no fundo, ela não acreditava que realmente fosse acontecer. Elas não acreditam que vai acontecer aquilo ali. E no fim, quando ela viu que realmente a gravidade, ela saiu com ele de dentro da casa para salvar o filho, a mãe, e foi tudo rápido demais, não é? Então, existem outros tipos de agressões também, de clientes minhas, né, que aconteceram, que é agressão patrimonial, não é? Eles continuam agredindo após o divórcio. Então, eles arrumam um profissional que vai fazer também, bonzinho, pagando, fazendo, mas depois eles pegam e fazem patrimonialmente, eles podem agredir também. Eles vão lá e não pagam os alimentos, daí eles não pegam os filhos para deixar a mãe em casa com a criança, e não poder sair, não poder fazer nada, não poder ter um outro relacionamento. Eles pegam um pouquinho já, tu tem que estar em casa, eu vou largar a criança aí. Isso é agressão, é uma violência, também. É uma chantagem. Continuam após o casamento praticando a agressão psicológica e patrimonial. Teve cliente nossa do escritório que ela ficou com um bem, ia receber o aluguel para se sustentar. Ele foi lá, botou um inquilino e ficou recebendo aluguel. Isso é agressão patrimonial? Quer dizer que ele continua fazendo agressões com né, após. Então as mulheres têm que pensar assim, olha, se ele faz agressão, nós vamos nos divorciar, procura, tem a defensoria, procura o seu profissional assim que vai confiar, né? E procura assim uma ajuda psicológica. Porque o advogado ele é um pouco psicólogo, né? Mas na verdade precisa de alguém específico. Existem os psicólogos particulares, existe o CAPS, que é difícil, mas está disponível ali para a comunidade, tem que ir, né? E tem que ir atrás, tem que se proteger. Hoje, principalmente agora, né? A Lei Maria da Penha está fazendo, esse mês agora de agosto, 12 anos, né? E essa lei, ela precisa passar por adaptações? Ela está passando, né? O feminicídio foi uma, né? Sim. Essa lei que torna descumprimento da medida protetiva, inclusive vai ser alterada a Lei Maria da Penha, num item lá, num artigo, sendo crime do descumprimento da medida protetiva. Não precisa não estar... Se ele descumprir, que ele se aproximou menos de 100 metros, ele já pode ser preso. Ele não precisa estar... Eu vi isso esses dias, não precisa... Interessante. Não precisa agredir. Não precisa haver agressão. Ele descumpriu, chegou perto,
ele já pode ser preso. Né? E eu até me admirei quando saiu essa lei, eu disse assim, mas aqui a brigada já prendia, né? Pegava em flagrante, prendia. Sim, mas eles prendiam por perturbação, porque não tinha como encaixar aquela agressão, sabe? Não tinha uma lei específica. Né? Específica. Agora não. Agora eles vão ser presos por descumprir a medida protetiva. Então, a justiça realmente está andando para acelerar essas medidas todas, outra medida ali, falando na questão da mulher, no fórum tem também eles criaram um grupo, não sei, tu não participasse, né, no final do ano nosso. Não cheguei nesse, mas para as mulheres eu quase fui, realmente interessante. Estava muito bonito. Eles também convidam as mulheres que ganharam medida protetiva, que foram atendidas no fórum, para ter umas 7, 8 sessões holísticas, né, de levantar a autoestima da mulher. E eles queriam fazer isso, eles nos apresentaram o projeto, convidaram o conselho, apresentaram o projeto, mas aquele dia não deu para fazer a holística mesmo, né? Eu vi que tinha lá os objetos no chão, lá. Aí disse assim, mas nós vamos ter que nos reunir num outro dia para fazer essa holística. Aí era o fim do ano, eu disse assim, por que não fazer o nosso encerramento lá, no fórum? E fizemos. Foi muito bom. Lógico que quando eles fazem essa holística com as mulheres, é para falar sobre a autoestima delas. Nós fomos como conselheiras, né? Nós colocamos nossos problemas de conselheiros, o que a gente estava enfrentando como conselheira dentro do conselho. E a gente tirou de lá, assim, alguns itens de propostas que a gente queria fazer. E assim, elas saem de lá com algumas propostas que elas queiram fazer, cada uma, né? Eu pretendo mudar isso, pretendo ser, né? É para dar uma fortalecida na autoestima da mulher. Então são coisas que estão acontecendo, né? Que lógico que tem outras coisas não tão boas, né? Que nós ouvimos, hoje, né? Eu já cheguei a falar com autoridades anteriores, assim, anos atrás, logo no início ali do conselho, que nós fomos conversar sobre os atendimentos nas delegacias, nos fóruns, em vários lugares, segmentos, né? Um desses segmentos, a pessoa, a autoridade me disse que nós éramos uma gota no oceano, mas eu só queria dizer que nós somos uma gota muito grande, que nós vamos tomar muito espaço nesse oceano, porque hoje em dia a sociedade ela está mudando, com tantas, eu acredito assim que essas mulheres, a Jéssica, a Jennifer, a Tatiana, que foi nacionalmente conhecida. Elas todas, eu acredito assim que tudo tem um porém nessa vida. Tudo isso que aconteceu não pode passar em branco. Isso serviu para as comunidades, o Brasil, os outros países se unirem mais sobre isso e descobrir o quanto é importante a união das pessoas. Facebook, né? O pessoal todo se comunicando, falando. Os assédios também, né? Domingo agora tem a passeata, né? Os estudantes de direito. Nós temos que ir para a rua, nós temos que ir lá participar, a sociedade tem que demonstrar que ela não é a favor disto, né? E que deve ser mudado esse pensamento.
eu ia até perguntar, uma das coisas que eu ia questionar, vou questionar agora é, o que uma mulher hoje deveria fazer para se proteger? Uma violência, você vê, quanto mais elevado a sociedade, quanto mais ela vai se atualizando, vai crescendo, ao mesmo tempo a violência, óbvio, né, anda junto, vai. Mas o que hoje, enquanto a gente não conseguir efetivamente fazer com que aconteçam as leis como deveriam, o que uma mulher poderia, o que vocês acham que uma mulher poderia fazer para se proteger? Olha, mesmo não sendo mulher, sendo homem, né, mas Sim. pensando como a Suzane comentou, como a Alessandra, eu acho que essa união, né, que tu comentou antes, né, social, assim, essa reunião de mulheres, né, esse diálogo mais aproximado entre as mulheres, eu acho que é bem importante, um bom começo, né, seria um bom começo. Lógico, tem outras questões que eu escutei também a Suzana trazer, da questão de uma busca por um acompanhamento terapêutico, por um psicólogo, por outros profissionais, né, não só psicólogos, né, assistentes sociais, né, advogados também. Eu acho que realmente nessas horas todo mundo tem um pouco de cada profissão, né, dentro de si ali. Isso O advogado é um pouco psicólogo, o psicólogo é um pouco advogado, o assistente social é um pouco de médico. É preciso ter esse conhecimento, As né? escolas também. Então, e buscar e sem preconceito, né? Eu acho que de repente uma questão grande é acabar com o preconceito que existe com isso. Uma mulher que sofre uma violência, por exemplo, não ter o preconceito de dizer que vai buscar ajuda num CAPS, por exemplo, né? Que eu vejo muitas pessoas dizendo que não vou no CAPS porque o CAPS é um local de louco. Essa sigla Não vou CAPS, ela é nacionalmente conhecida? Sim, sim. O CAPS é instituído dentro das unidades de saúde mental dos municípios, né? O que seria CAPS? É um centro de atenção psicossocial, né? Então, não tem... É muito vinculado a um pensamento muito retrógrado, assim, né? Dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, né? Que tinham os ditos loucos nesses espaços. Então, o CAPS ocorreu uma revolução psiquiátrica, né? Um movimento antimanicomial muito grande, décadas atrás, que essas instituições não são mais, né? Apenas para atendimento de pessoas com deficiências severas, né? Mentais, né? Inclusive, eles atendem também, lógico. Mas é para problemas cotidianos, comuns, ditas neuroses comuns dos seres humanos. Né? O que se pode buscar é um atendimento, como tem a Delegacia da Mulher, um atendimento CAPS feminino, para, né, uma diferença. Para não vincular também uma questão mais geral e É. especificar, né, que aquilo ali é uma questão específica de um sofrimento feminino, né? Nós tínhamos, desde 2012, a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher, assinado, e a gente desde lá estava tentando estruturar ela, né? Tipo um centro de referência dentro do, né? E como nós temos o Escritório de Defesa dos Direitos da Mulher em lei, que foi criado junto com o Conselho, que é para fazer a escuta, né? A escuta da mulher e orientá-la, porque muitas vezes elas não querem ir direto na delegacia. Elas querem uma orientação, então o escritório seria a porta de entrada, né, dessa mulher. Então estava funcionando e agora, assim, infelizmente, não sei como vai ficar, porque ficou sem coordenadora, né, porque o conselho é ligado à Secretaria de Políticas Públicas, né, do município. Então o secretário saiu, agora entrou uma outra secretária, hoje então levei um ofício para a gente se reunir para ver, né? E isso é um erro, porque deveria ficar no cargo até aparecer a substituta. E não sai o secretário e tem que sair todo mundo junto na mesma hora. Não, fica lá. Então que ficou descoberto porque tinha uma coordenadora que tinha a coordenação do escritório, ela saiu já um mês, 2 meses atrás, saiu da prefeitura. E aí ficou sem, e a gente esperando que fossem colocar outra coordenadora, mas até agora não sabemos. Então, temos uma reunião, porque esse escritório não pode ficar sem uma coordenadora, né? Porque ela está em lei, ela foi criada junto com o Conselho. Ela não é um decreto, é uma lei. Né? Então, esse é o papel sempre do Conselho, né? De estar aí. Mais uma coisa que... também, só existe também o CREAS também, que pode... Tem o CRAS, tem esse centro de referência atualmente que a gente, inclusive, estava previsto para estruturar a coordenadoria, né? Porque o CREAS não estava
dando conta de toda a demanda, porque eles estavam exatamente atendendo também os casos de violência doméstica, né? E nós soubemos agora, com surpresa, que segunda-feira na Câmara, nós nem sabíamos que ia entrar em votação, extinguiram a coordenadoria, que estava só no papel, que a gente, tentando estruturar ela, né? E extinguiram ela, né? Então, a gente tá bastante... Eu como presidente, estou bastante revoltada com isso, mas a gente vai conversar. Mas tem como mudar. Né? A gente vamos conversar com a secretária, né? Hoje levei um ofício. Mas uma coisa que eu, mudando de conversa, que tu falaste antes, Norton, sobre sobre de onde surge, né, aquela pessoa violenta. Eu ia perguntar isso, se tem como a gente, de inclusive, família. saber se quem está perto da gente tem esses sintomas. Porque... Analisar o perfil da pessoa, assim? Por exemplo, nós somos leigos, a gente não é, nós não somos psicólogos, né? Então, como que a pessoa que está em casa, às vezes, principalmente aquela que não tem, às vezes, um conhecimento um pouco maior, né? Sim, entendo. Como que ela pode perceber que a pessoa que convive com ela tem alguma coisa alterada que já, para chamar a atenção? Eu acho assim, é complicado, né? Se for uma mente mais perversa, como a gente estava colocando um psicopata, a gente não vai perceber. E às vezes até para um psicólogo é complicado perceber, né? Mas tu analisar micro comportamentos da pessoa e o quanto aqueles comportamentos que ela apresenta te incomodam, por exemplo, né? Naquela relação que tu vem tendo, ou se for numa relação de amizade, numa relação de um pré-namoro ali, né? Tu vê o que está me incomodando, se tu gosta de ficar perto daquela pessoa. A grande questão, assim, ó, a gente fala muito do ego, né? A gente está falando do ego, mas o ego é uma ferramenta que a gente precisa, inclusive, para desenvolver, lógico, né? A gente fala dos excessos, né? De pensar demais em nós. Mas uma autoanálise e pensar sobre por que aquela pessoa me causa isso é um bom começo. Analisar o porquê que eu estou incomodado frente a essa pessoa. O que ela traz, o que ela me responde, o que ela desloca nela. Sem se culpar por isso, né? Porque eles fazem com que... Porque às vezes a pessoa mesmo, para não admitir que tem alguma coisa errada, ela se culpa. Ou se afasta. Ou se afasta, né? Ela se culpa, se afasta, ou vira inimigo da pessoa ainda, né? Que é o pior que poderia ocorrer, né? Além de tu, de repente, sentir maneira negativa, tu vai disseminar isso para as pessoas e colocar, olha, não fica perto daquela pessoa, analisar se aquilo é daquela pessoa ou se aquilo é de ti mesmo. A gente não está livre, né? Nós não estamos livres disso, de fazer o mal também, né? De pensar o mal. Quando a gente fala em ego, a gente está falando de todos nós, assim, é um conjunto, né, de ações, né? Então, agora respondendo a questão, assim, de uma forma mais popular, assim, de como tu analisar se aquela pessoa tem uma tendência a ser agressiva, a ser violenta, é na própria relação. Se a gente corre perigo, na verdade. Se a gente corre perigo, é na própria relação que tu vai ter com ela. É no discurso dela, é na concepção da ideia que ela tem sobre um assunto, sobre um argumento que ela pode vir ou não ter. Um exemplo padrão que a gente pode colocar. Colocar uma questão bem cotidiana do dia a dia, assim, né? Não vou me posicionar politicamente sobre isso, né? Mas, tipo assim, porte de armas hoje é favorável ou não é favorável as pessoas terem armas liberadas, como está sendo discutido, né, por algumas questões políticas. Aí a pessoa vai e te fala, eu sou favorável, tem que ter, né? E tu questionar a pessoa, mas por que tu acha que tem que ter? A pessoa não te dá uma resposta sobre isso? Só está nela que tem que ter? É uma pessoa que provavelmente age por impulsividade. Uma pessoa que não deveria ter arma, inclusive, né? Se ela não consegue pensar o porquê que tem que ter uma arma, por que ela tem que ter uma arma? É para salvar minha vida, pela segurança, para evitar que algum bandido entre na minha casa. É só isso? É só para isso? Bom, essa pessoa já começa a pensar. Quando eu dei um exemplo para várias questões, né? Para várias questões, né? Isso é verdade. Uma questão, não, sobre aquele agressor. Muitos psicólogos talvez possa dizer o mesmo, que a maioria dos agressores é porque foram agredidos ou porque viveram num ambiente agressivo. Sim, agressivo. Eu tenho um relato de uma professora que um dia me contou que na escolinha que ela lecionava, não me lembro se era o pré, um menino, perguntou para ela quantas vezes ela apanhava do marido. Aí ela disse, não, meu marido não bate em mim. Então ele não ama a senhora. Como assim? Não, porque meu pai bate na minha mãe porque ele ama minha mãe.
Já... Suzana, essa cultura, só entrar nesse detalhe, essa Então. cultura, até tem um dado estatístico, né? Que é em relação a mais de 80% das crianças, além do trabalho no consultório, eu trabalho no centro social também, aqui na cidade, né? Mais de 80% de crianças que possuem comportamento agressivo, elas vieram de um meio turbulento na infância ali, né? Pai alcoolista, mãe usuário de algum tipo de droga. Então, nesse sentido, o uso abusivo de certas substâncias, eles prejudicam a convivência familiar e certamente vai ocorrer uma agressividade, né, mais adiante ali na pré-adolescência. Assim. E eu tenho o seguinte, não sou psicóloga, mas eu penso o seguinte, se esse menino pensa assim, a irmãzinha dele vai pensar o quê? Se o meu marido não me bater, Ele não me ama. ele não me ama. E vai, É uma alienação vai, parental. Exatamente. e vai depois... Que vai se reproduzir, isso, exatamente. E no fim ela é capaz até de provocar ser agredida Para pelo que aquele... aconteça. Até pelo filho. O filho pode repetir. Eu teve um caso de uma cliente minha que o marido era agressivo e aí eu fui com a brigada militar. Ele invadiu a casa, queria tirar o carro da minha cliente e eu fui com a brigada militar, né? Não ia sozinha. A brigada militar acompanhando e quando nós chegamos, o filho dela de 16 anos começou a gritar com ela que ela tinha que devolver o carro, ele sendo agressivo com a mãe e cobrando aquilo dela. E aí eu fiquei assim, nossa, um filho agredindo a mãe com palavras, porque ele viu o pai agredindo ela psicologicamente durante a infância e ele já tinha Começou sido... a fazer a mesma coisa. A alienação parental, a criança já tem, o pai já tinha alienado ele, porque aquilo é normal judiar da companheira, porque a mulher deve ser tratada dessa forma. Então, para mim foi uma surpresa o filho judiando da mãe, como nós vemos hoje o caso de filhos batendo nas mães idosas. Absurdo. E a gente vê também essas Nem as coisas. idosas. Às vezes, por exemplo, Maria eu da já Penha presenciei casos trata- de que, assim, há muitos anos, quando eu ainda morava em São Paulo, de estar no local onde o filho batia na cara da mãe e o filho tinha 3 anos. E a mãe não fazia nada. A Maria da Penha, ela trabalha não só a agressão doméstica e familiar. Então, não é só o marido que agride. É o marido, é o tio, é o irmão, é o padrasto, o padrinho. Todas essas são consideradas como agressão e estão dentro da Maria da Penha. Pessoal, Há poucos dias foi preso por descumprir a medida protetiva do filho contra a mãe. Ele tinha medida protetiva de não se aproximar da mãe. Imagina, um E ele filho foi fazer isso preso com a pelo mãe. descumprimento. Sim, sim. A gente não tem fim, né? Imagina Voltando um só filho com a na mãe. questão anterior, né? É muito comum a gente escutar também de pais ou mães até, eu não tive isso na minha infância, tu não vai ter, né? Ou por que Sim. vai ter isso se, né, o meu Eu pai não me ouvi dava isso. isso, né? Recentemente. Então, realmente, Eu não estudei em colégio Eu, particular, por justamente, que né? que a minha filha tem que questões do estudar? cotidiano que a gente escuta normalmente. Exatamente, Né? eu vi isso muito recentemente. Esse é um traço também a analisar nas pessoas, sabe? Penso eu, né? Tipo assim, Tem que se sofrer. aquela pessoa realmente eu sofri, Tem que e sofrer. aquele meu Eles sofrimento tem dizem- que ressignificar para o outro, não para mim mais. Né? Eu tenho que jogar para o outro isso. Exatamente. Então essa agressividade sai de mim e eu passo para o outro também. Pessoal, para encerrar, eu gostaria de ouvir de vocês alguma dica, um conselho para quem percebe que tem algo errado com quem convive. Posso começar por mim? Eu acho que a primeira questão é se abrir, falar, né? Falar para uma pessoa próxima, para um amigo, para uma amiga, por uma colega de trabalho, por um profissional, mas tem que falar, né? Eu acho que guardar para si é o último caminho, assim, nem é um caminho a ser traçado, né? Então a pessoa tem que, primeira coisa, abrir a mente dela, tirar os medos, julgamentos, preconceitos e falar, né? Exatamente, doutora. Eu gostaria de alertar as pessoas, assim, hoje em dia, como nós falamos ali das pessoas, a sociedade, no caso, as pessoas conhecerem mais seus vizinhos, quem mora na rua, no seu prédio, fazerem grupos de WhatsApp, às vezes até da rua, daquela quadra pequena, conhecer as pessoas, quem transita, conhecer um pouco do ser humano, né? Então, hoje, se o vizinho vê que aquela mulher está sendo agredida, os filhos, e ela não toma uma iniciativa, ele pode, anonimamente, registrar
esse fato, que porque é incondicionado, assim, não tem problema nenhum. O Ministério Público que vai entrar vai investigar e vai entrar com processo, o Ministério Público contra o agressor. Então, Ótimo. como é incondicional, né, não depende da vítima, né, depende da vontade. Então, esse trabalho é maravilhoso, o Ministério Público também. Ele mesmo pode entrar contra o agressor e aí o pessoal ser chamado, receber ajuda psicológica, né, ele vê que tem alguém por aquela pessoa e não deixar, a comunidade não deixar aquela pessoa ficar sofrendo, né, porque ela tem medo de dar o pontapé inicial. Ela tem medo de começar uma vida sozinha, sem parede. Porque o que aconteceu? O agressor, ela não tem mais os familiares ao redor, nem os amigos, ela é só ela sozinha. Então ela não sabe o que vai acontecer. Independente de classe social, se for muito, aí vão dizer assim, ai, todo mundo vai me virar as costas, eu vou ficar sozinha. Mas não tem que ter medo, tem As que pessoas recomeçar. não tem que ter medo, elas têm que recomeçar. E tem ajuda para tudo isso. As pessoas têm que ir atrás do que elas querem e buscar a proteção familiar, dos amigos, dos vizinhos, da sociedade, né? E procurar essa ajuda, sim. Até os números, né? Eu te passei Sim, nós vamos colocar, Uhum. eu estou com todos os números para auxílio, para socorro. Vamos passar aqui para vocês, vamos colocar aqui no programa para que todos saibam, até para auxiliar. E você, Suzana, que diria? Olha, nós falamos bastante sobre a questão do ciclo de violência, né? Naquela volta, né? Começa tudo bem, vai tensionando, chega na agressão física e volta de novo, né? Que não fique nesse ciclo de violência, né? Que na primeira violência que houver, ou seja de palavras, né? De agressões verbais, ou chegar nos empurrões, e depois dos empurrões aí vem um tapa, depois vem sempre umas agressões vão piorando, né? E isso não vai terminar, isso tem que procurar ajuda, né? Ajuda para ela, para se fortalecer, e também ajuda para ele, né? Também se permitir, né? Mas que procure ajudas. Então, antes a Alessandra falou sobre os... Eu já vou colocar dois contatos principais, né? Sim, depois nós tu vai vamos colocar informar, os outros. sim. Mas o 190, quando está acontecendo a agressão, se mete a colher, liga para o 190. Sabe que alguém está sofrendo assim constantemente, né? Aquela pessoa ali está fazendo isso com aquela, ou com a mãe, ou com a esposa, né? Vê gritando, vê brigando, liga para o 180. O 180, ele é um número nacional, mas os órgãos municipais estão cadastrados dentro desse número. Então, nós já tivemos relatos de pessoas que ligaram para o 180 e depois, 2 dias depois, eles entram em contato com o CREAS ou mesmo conforme o caso, com a Brigada Militar, e eles vão na casa e fazem a visita. O 180 funciona. Perfeito. Isso por isso que eu fiz questão agora de falar do 180 e o 190, porque o 180 muitas vezes, mas isso é nacional, a gente é aqui de Santa Cruz, mas não, funciona. Eles vão na casa, verificam o que está acontecendo. Mas isso é importante, porque o programa, ele é mundial. Ele, pelas redes sociais, ele atinge qualquer lugar do mundo. Então, falando de Brasil, é importante informar que o 180 funciona. Para que qualquer pessoa que esteja nos assistindo saiba disso. E outra coisa, assim, a gente ouve muito, em muitas entrevistas que a gente dá, né? Primeira coisa que pergunto, aumentou? A gente diz, aumentou o índice de violência? Aumentou. Eu sempre digo, o índice do aumento dos registros, não me dizem que aumentou. Me dizem que aumentou os registros. Né? Porque a violência é muito maior do que os registros. As pessoas estão perdendo medo também, né? Então, exatamente isso. As pessoas estão perdendo medo, estão fazendo os registros das ocorrências e, com isso, aumenta o índice de violência, de registros. O que nós temos que ver é o índice de mortes, né?
Nós, ano passado, tivemos apenas duas mortes de mulheres. Uma não tinha feito o registro, outra fez, mas não pediu medida protetiva e depois retirou. Foram as duas, né? Esse ano já é diferente, né? Esse ano já houve, então, parece que hoje houve mais um, né? Houve essa que era a cliente da Alessandra, que tinha medida protetiva, tinha tudo, né? Tinha sido feita a visita, porque até hoje as que estavam na proteção da Patrulha Maria da Penha estavam vivas, né? Continuavam vivas, isso é muito importante. Eu acho assim que a Brigada Militar faz um trabalho. Excelente trabalho. O capitão Rafael, né? Ele é muito atencioso, muito focado, né, na questão da mulher, da violência contra a mulher. Mas agora esse ano já é diferente, né? Agora em poucos dias são três assassinos. Parece que o fato de ter acontecido um caso já libera os outros. Mas eu acho que, resumindo, as mulheres têm que se amar, né? Tem que ser mais unidas. Eu só gostaria de fazer um parêntese sobre as mulheres que gostariam de ir na delegacia registrar ocorrências, que elas não precisam ter vergonha de chegar lá e falar, porque tem um monte de pessoas sentadas dela, fica ali, não tem coragem de dizer que foi estuprada, agredida, ela tem o direito de pedir uma sala restrita. Então ela vai falar para o atendente, para o colaborador ali, que ela precisa ir na sala restrita. Então ele leva ela lá e faz o depoimento dela numa sala fechada, só os dois. Não precisa ter, porque às vezes o agressor vai atrás na delegacia e senta ali e fica ali para fazer o registro dele logo após. Então ela não vai conseguir falar. Elas não falam porque eles já sabem onde elas foram. Então ela pode pedir lá em sala restrita, fala o que tem que falar. Aí eles já tomam a iniciativa ali. Já se tiver que levá-la em casa, pedir uma viatura, uma proteção, então já é uma grande modificação que a delegacia tem a sala restrita. Que bom. Importante. Pessoas queridas, muito obrigada por terem vindo. Doutora Alessandra, Suzana, Norton, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Eu agradeço, a presença. Nós agradecemos E a eu acho oportunidade. que o principal de tudo é, mulheres, amem-se. Amem mais a vocês do que qualquer outra coisa na vida. Porque só se amando vocês vão conseguir, inclusive, proteger seus filhos. Ok? Uma boa semana e até o próximo programa.